Saudações, amigos colecionadores, eu sou o Giovanni do canal Geotoys e hoje trago para vocês ele, Comandos na Selva, Guerreiro da Amazônia. O que é super legal de ver uma aventura totalmente nova, uma aventura com itens novos, com cores novas, com evolução da figura, com evolução de toda a logística. Isso deixa a gente muito feliz. Por quê? Porque nós percebemos efetivamente uma evolução gritante de 2017 para cá. Falando um pouquinho de 2021, nós já tivemos o relançamento dos dois futuristas, vocês podem acompanhar o que nós analisamos sobre eles, os vídeos estão aqui no canal. E agora nós temos o Guerreiro da Amazônia, mantendo uma estratégia do fabricante de sempre mesclar o clássico com o novo. Ou seja, existe sim uma necessidade de manter aquela característica clássica do Falcon, mas também temos a necessidade de modernizar, de oxigenar a linha. E isso é muito interessante quando a gente olha 2021, como essa mescla, como esse balanço tem se tornado evidente e é o que tem dado uma vida muito saudável para a linha Falcon. Falando um pouquinho do Guerreiro da Amazônia, antes de falar da figura em si, eu quero falar um pouquinho da experiência que eu particularmente tive, que eu estou vendo de outros colegas colecionadores no processo de compra e recebimento desse produto. É uma experiência que até então nós não tínhamos aqui com o fabricante, e não que a experiência anterior fosse ruim, mas essa experiência do Link do Link ser lançado exatamente na hora correta, de toda a divulgação da pré-venda ter sido feita numa sequência muito bem organizada, o processo de compra no site, no e-commerce da Estrela ter funcionado muito bem e eu estar recebendo essa figura menos de 24 horas depois da compra, né? Isso mostra que a evolução do e-commerce do fabricante é algo não só que vai se tornar referência no mercado de brinquedos e colecionáveis, mas também em toda a experiência de e-commerce que nós temos aqui no Brasil, principalmente para B2B. Então, parabéns para a Estrela, experiência fantástica. Alguns colegas, inclusive, receberam no mesmo dia a figura. Então, ponto positivo. A experiência de compra é um ponto muito positivo, né? Então, atrelada à experiência de compra, receber uma figura desse nível torna a experiência, né? A gente fala muito a palavra experiência, muito interessante, muito legal, algo que a gente se sente muito valorizado como cliente, como consumidor, e essa estratégia tem sim fidelizado e tem transformado os clientes da Estrela em fãs, tá bom? Então essa é a primeira parte do vídeo, queria dar um ponto muito positivo aí para toda a estratégia de divulgação, de venda no e-commerce, de logística e entrega. Olhando um pouquinho a figura, começando pela caixa da figura, essa caixa aqui segue o conceito que nós estamos acompanhando desde 2017, uma caixa, uma arte do Marcelo Peron, uma caixa que talvez seja uma das maiores da coleção até hoje, né, com figura inserida, e ela tem toda a característica das caixas que nós víamos lá nas décadas de 70 e 80, ou seja, preservou as cores, preservou as fontes, preservou a identidade visual. Um detalhe muito interessante dessa caixa é que o Falcon nela, você vê que ele está provavelmente em combate, está enfrentando algum perigo, algum inimigo, algum desafio. Ele tem lá um detalhe da manga direita rasgada, com alguns ferimentos, algumas manchas de sangue, e isso traz um realismo incrível para a caixa. Essa é a parte da frente da caixa. Vejam como o boneco, como a figura em si, ela vem com alguns cuidados que podem passar despercebidos para algumas pessoas, mas para quem tem um olho mais clínico de colecionismo consegue notar. Ou seja, primeiro, a disposição da barraca, ela vem formando efetivamente um triângulo, já dá aquele ar de barraca, permitindo que a estampa Falcon CA21 seja visível dentro do estojo.
Notem que a figura também está posicionada de forma que os olhos deles estão justamente movimentados por um lado, ressaltando a característica de olhos de águia, tá? Então essa é a parte da frente da caixa. Olhando a parte de trás da caixa, nós temos aí algumas imagens que nos remetem aos relançamentos iniciais, aos clássicos, a inovação que nós tivemos de 2017 para cá das cartelas. Pela primeira vez nós vemos uma cartela e ela está representada aqui, né? Desde 1982 é a primeira cartela que nós vemos e ela está representada aqui. Fato curioso é que essa cartela, se vocês analisarem os equipamentos que vêm com essa cartela, elas vão equipar muito bem esse Falcon que nós estamos mostrando aqui nesse vídeo. Falando um pouquinho da figura em si, o que nós notamos? Uma evolução significativa em toda a composição da figura, desde os trajes passando pelo manequim. Então, é uma cabeça, olhos de águia, muito semelhante, muito semelhante àquelas que nós víamos lá na década de 80. Nós notamos que de 12 figuras que eu abri aqui, todas elas estão com os olhos perfeitamente alinhados, com a flocagem perfeitamente aplicada, com as pinturas tanto de sobrancelhas quanto cicatriz, boca e cílios perfeitas, né? Falando de pintura, os olhos dela têm um tom um pouco mais claro que nos remete também às figuras da década de 80. As roupas, os trajes desse Falcon adotam o cuidado, o carinho das figuras do relançamento que nós vimos e viraram referência do ponto de vista de complexidade de traje. Então, quando a gente olha o Guardião da Fronteira, quando nós olhamos todos os Falcons da série Missão Heróica, quando nós olhamos o próprio capitão dentro dessa série Olhos de Águia, a complexidade que tem, o forro do sobretudo que ele apresenta. Então nós notamos que as roupas do Falcon, quando comparadas ao que nós tínhamos nas décadas passadas, elas evoluíram muito. E essa roupa do Guerreiro da Amazônia, na minha concepção, é uma das que tem os detalhes mais fiéis ao que seria uma roupa real, uma roupa que veste pessoas. Ela tem uma calça cargo, que nós já vimos essa calça muito semelhante lá nos Soldados que nós tivemos em 1994 e 2000, porém ela tem alguns detalhes funcionais, como por exemplo o passador do cinto e bolsos. Ela tem bolsos não só os laterais, mas elas têm bolsos na altura da cintura que são funcionais, ou seja, você consegue colocar as mãos do Falcon dentro desses bolsos. Outro fator super interessante nesse conjunto é essas bolsas laterais que ele tem, essas pochetes ou bolsas táticas, né, como cada um chama, elas também são funcionais, elas são passadas para ficarem presas ao cinto. Então note que ele tem duas bolsas táticas presas aos cintos. Para quem sentiu falta do CA estampado nessa camiseta dele, o CA está aqui. Ou seja, o fabricante mantém o conceito de preservar o CA em seu uniforme. Não está na camiseta, mas está nessa bolsa, tá bom? Nós temos nessa figura alguns componentes novos e que se tornarão raríssimos com o passar do tempo, com certeza. Cantil preto pela primeira vez na coleção e o rádio verde. É a primeira vez que nós vemos essas peças nessas cores na coleção, tá? Vou dar um close aqui para que vocês vejam como é bem feito os olhos de águia, né? O que é muito difícil de quando a gente cria uma figura, de quando a gente cria uma aventura, é você ter um conjunto harmônico, um conjunto com caimento perfeito. O caimento não é só cor, o caimento é modelagem, é o tecido que você usa, e esse Falcon conseguiu atingir esse caimento perfeito. Detalhe, para o saco de campanha ou a mochila de campanha, nós já vimos isso lá na década de 70, porém aqui ele sofreu uma evolução, passou por uma evolução, o CA aqui uma estampa
muito mais bonita do que a anterior, que era só em preto, tá? Ele continua funcional, você consegue amarrar. Eu enchi aqui de papel para ele ficar no formato mais realista. Então isso aqui também era algo que os colecionadores procuravam muito, o saco ou a mochila de campanha. Tá aqui e melhor, né? Ele veio agora com CA nas cores que nós conhecemos. Falando para vocês um pouquinho da barraca, eu fiquei impressionado com o tamanho desse item quando montado e com a complexidade de peças, conectores e hastes que acompanham essa barraca. Ela segue o camuflado no padrão da calça do explorador, lançado em 2017, e essa barraca se converte em mochila. No final do vídeo vou mostrar para vocês como ele fica quando a barraca é convertida em mochila, tá bom? Mas um ponto muito interessante é que na parte da frente dessa barraca ela tem inscrição Falcon CA 2021. A estrela tomou um cuidado enorme para dar um efeito desgastado em algumas letras aqui no logotipo CA, para dar essa experiência de que é algo militar, é algo que já foi usado, é algo que está exposto ao clima. Então isso aqui é bem interessante, tá? Isso aqui não é defeito, isso aqui foi feito propositalmente. O zíper se abre. O que é mais interessante, ela tem zíper aqui na parte da frente e atrás também. Então isso mostra um capricho enorme, um cuidado enorme do fabricante. E dentro dessa barraca, o que nós temos? Um saco de dormir, né? Um colchonete com esse detalhe incrível. Ele tem um travesseiro aqui pro Falcon deitar. Vou mostrar para vocês aqui como o Falcon fica quando deitado nesse saco de dormir. Vejam só, pessoal, assim o Falcon fica quando colocado dentro do saco de dormir. E esses itens estão na escala correta. Então quem tem os itens mais antigos da coleção, a própria barraca que já saiu na década de 70, que era em plástico, as trincheiras, nós sabemos que esses itens são fora de escala, eles são pequenos para o Falcon, ao contrário do que nós vemos aqui. Essa barraca, esse saco de dormir é exatamente na escala correta para o Falcon, por isso ela é grande, por isso ela é tão volumosa. Eu vou transformar agora a barraca em mochila para que vocês vejam como ela fica bem armazenada quando no modo mochila. E assim ele fica com a mochila. Acreditem se quiser, aquela enorme barraca é convertida nessa mochila que fica nas costas dele, com detalhes bem legais, né? Nós temos aqui uns detalhes pretos, uma alça para que ele carregue, a capacidade de que ele guarde o colchonete enrolado aqui atrás, e tudo isso aqui vira a mochila dele, certo? Então, meus amigos, é isso aí. Esse é o Guerreiro da Amazônia, espero que vocês tenham gostado. Aproveitem essa figura, não é todo dia que nós temos Falcons com essa qualidade, com essa complexidade de fabricação. Até o próximo vídeo e vida longa ao Falcon sempre!